Você já teve a sensação de que você está vivendo a mesma história de amor fracassada de novo? Parece que você só atrai homens que não te escolhem, não te valorizam, e você termina sempre com o coração partido se perguntando: o que há de errado comigo? Se você se identificou com isso, respira fundo. Você não está sozinha e o problema não é você. Existe uma força invisível, uma raiz profunda que pode estar sabotando a sua vida amorosa sem que você perceba. As suas feridas emocionais. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que as suas feridas, muitas vezes criadas lá na infância, continuam ativadas hoje, te fazendo repetir padrões e escolher homens que só te machucam. E o mais importante, eu vou te dar a clareza para identificar qual é a sua principal ferida. Então, fica aqui comigo até o final, porque entender isso é o primeiro passo para você quebrar esse ciclo, curar o seu coração e finalmente atrair um relacionamento onde você é escolhida, amada e valorizada todos os dias. Mas, antes de começarmos, eu te peço para dar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. A sua ajuda nisso é fundamental para o YouTube entender que esse é um conteúdo útil e entregar ele para mais mulheres. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. E a minha missão é te ajudar a curar as suas feridas para construir relacionamentos extraordinários, começando pelo relacionamento com você mesma. Então pensa comigo agora numa ferida na sua pele. Se você não limpa essa ferida, não cuida, ela faz o quê? Ela inflama, dói e deixa uma cicatriz feia. As feridas emocionais são exatamente assim, só que na alma. São as marcas das experiências dolorosas do nosso passado. Uma palavra dura que você ouviu, uma ausência que você sentiu, uma expectativa que não foi cumprida. Tudo isso é como se ficassem feridas abertas, só que dentro de nós. E o grande problema é que, mesmo sem perceber, você passa a vida tentando proteger essa ferida. E como que você faz isso? Se escondendo, criando barreiras, ou pior, atraindo pessoas e situações que tocam exatamente ali naquele machucado, repetindo a dor original. Muitas vezes essas feridas elas começam cedo, na infância, quando você é mais vulnerável. Uma crítica que ficou, um abandono que você sentiu, uma promessa que não foi cumprida. E essas experiências se transformam em crenças sobre você mesma, sobre os homens, sobre o amor. Você carrega isso para a vida adulta sem nem perceber. E como diz o T. Harvey, se você quer mudar os frutos, que são os seus relacionamentos, você precisa primeiro mudar as raízes, que são as suas feridas. Enquanto você não curar essas raízes, você vai continuar colhendo os mesmos frutos amargos. Existem 5 feridas principais que moldam os nossos relacionamentos. Então preste atenção e veja qual delas grita mais alto para você. Primeiro, vamos falar sobre a ferida da rejeição. A pessoa com a ferida da rejeição carrega uma sensação profunda de não ser boa o suficiente, de não pertencer. É aquela mulher que, no fundo, acredita que tem algo de errado com ela. Talvez o pai não tenha sido presente, ou a mãe tenha sido crítica demais, e aquilo ficou marcado. Eu não sou bom o suficiente. E como isso afeta os seus relacionamentos? Ela se torna uma especialista em se auto-sabotar. Ela tem tanto medo de ser rejeitada que ela mesma já se afasta primeiro. Não aceita um elogio, não acredita quando alguém demonstra interesse e muitas vezes ela se isola. É a mulher que pensa, eu vou terminar antes que ele me deixe. Ela vive com o pé atrás, sempre esperando a hora que o outro vai descobrir o seu defeito e ir embora. E o pior é que ela atrai justamente homens que a rejeitam. Por quê? Porque no fundo aquilo confirma a crença dela. É como se ela estivesse dizendo, viu? Eu sabia que não era bom o suficiente. Se você se sente assim, invisível e com medo de se mostrar, essa pode ser a sua ferida. Agora nós vamos falar sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono cria um medo aterrorizante da solidão. Quem tem essa ferida sentiu em algum momento uma falta, uma ausência, um vazio. Talvez um dos pais tenha partido ou simplesmente não estava emocionalmente presente. E aquilo deixou uma marca. Se eu não fizer nada,
ele vai me deixar também. E como isso afeta os seus relacionamentos? Essa pessoa se torna dependente emocionalmente. O maior pavor dela é ser deixada. E por causa desse medo, ela aceita qualquer coisa para não ficar sozinha. Aceita migalhas de atenção, se submete a situações que não a fazem feliz e tem uma dificuldade enorme em colocar limites. É a mulher que perdoa o imperdoável, que se anula para agradar. Tudo para garantir que o outro não vai embora. Ela fica pensando: se eu for mais gorda, mais magra, mais quieta, mais alegre, ele fica. E enquanto faz tudo isso, ela perde quem? A si mesma. Se você tem um medo desesperador de ficar sozinha e acaba aceitando menos do que você merece, preste atenção nessa ferida. Agora nós vamos falar sobre a ferida da humilhação. Essa ferida, ela nasce de críticas, vergonha e da sensação de ter sido exposta e diminuída. Quem carrega a ferida da humilhação se sente de alguma forma suja ou inadequada. Talvez você tenha crescido com pais muito críticos ou tenha vivido alguma situação de exposição que te marcou profundamente. Como isso afeta os seus relacionamentos? Você se torna uma serva. Você busca a aprovação do outro a qualquer custo. Muitas vezes se colocando em último lugar. Você cuida de todo mundo, menos de si mesma. Você tem vergonha das suas próprias necessidades e desejos e muitas vezes atrai parceiros que a criticam e a colocam para baixo, reforçando aquela crença de que você não tem valor. É aquela mulher que se desdobra para ser a boazinha, a perfeita, na esperança de que assim ninguém a critique ou a envergonhe novamente. Ela faz tudo certo, segue todas as regras, mas ainda assim se sente inadequada. E nos relacionamentos? Ela permite que o parceiro a critique, porque no fundo ela acredita que merece. E agora nós chegamos na ferida da traição. A ferida da traição vem da quebra da confiança, de promessas não cumpridas, de mentiras. Quem tem essa ferida aprendeu que não se pode confiar nas pessoas. Talvez um dos pais tenha feito uma promessa que não cumpriu. Ou você viveu uma situação onde alguém que você amava te decepcionou profundamente. E como que isso afeta os seus relacionamentos? Você se torna a controladora. Você precisa ter o controle de tudo e de todos, porque no fundo você não confia em ninguém. É ciumenta, tá sempre checando, querendo saber onde o outro está, com quem ele está falando. Você tem uma necessidade imensa de provar que o outro é desleal e acaba criando um ambiente de tensão e desconfiança que, ironicamente, muitas vezes leva ao fim do relacionamento. Abrir o coração e se entregar se torna um ato de coragem imensa, pois a memória da dor da traição está sempre presente. Você vive pensando: ele vai me trair, é só uma questão de tempo. E essa energia de desconfiança afasta as pessoas de você. E agora, a ferida da injustiça. Essa ferida é marcada pela frieza e pela falta de reconhecimento que a pessoa sentiu, principalmente dos pais. Ela sentiu que não importa o que fizesse, nunca era bom o suficiente. Talvez você tenha crescido numa casa onde nada que você fazia era reconhecido, onde sempre havia algo errado ou faltando. E como que isso afeta os seus relacionamentos? Você se tornou a perfeccionista, a Mulher Maravilha. É extremamente rígida consigo mesma e com os outros. Você busca a perfeição em tudo que faz para finalmente ser reconhecida e validada. Nos relacionamentos, você tem dificuldade em lidar com as falhas do parceiro e pode ser muito crítica. Você não se permite errar e não permite também que o outro erre. É uma busca incessante por um ideal de justiça e perfeição que te impede de relaxar, de ser vulnerável e de simplesmente viver a beleza imperfeita do amor. E quando o parceiro não atinge esse padrão impossível, o que acontece? Você se sente injustiçada, como se ele não estivesse fazendo a sua parte. É cansativo, tanto para você quanto para o relacionamento. E então, qual dessas feridas falou mais alto aí no seu coração? Talvez você tenha se identificado com mais de uma, e tudo bem. A maioria de nós carrega uma combinação delas. Reconhecer a sua ferida não é se colocar no lugar de vítima. Pelo contrário, é o ato mais corajoso que você possa fazer por si mesmo. É como acender uma luz naquele quartinho escuro que você tinha medo de entrar. Porque enquanto você não enxerga, você continua tropeçando. Essas feridas não são uma sentença. Elas são apenas os capítulos da sua história e não o seu destino. A cura começa quando você olha para essa ferida, acolhe a sua criança interior que ainda sente essa dor e diz para ela: eu te vejo,
Eu sinto a sua dor. E agora, eu, a mulher adulta, estou aqui para te cuidar e te proteger. E essa é a verdadeira transformação. Não é fingir que a dor não existe, é reconhecê-la, honrá-la e, a partir daí, começar a curar. A cura é um processo, uma jornada, mas cada passo, por menor que seja, te aproxima da mulher plena e radiante que você nasceu para ser. Você tem o poder de reescrever a sua história. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual ferida você identificou mais forte na sua vida. Compartilhar a sua história é um passo poderoso de cura para você e para outras mulheres que vão ler e também se sentir acolhidas. E como você chegou até aqui, eu te peço novamente que deixe um like para que esse vídeo chegue a mais mulheres que precisam ouvir isso. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisada sempre que tiver um novo vídeo disponível no canal. E se você está pronta para dar o primeiro passo para curar essas feridas e começar a atrair um amor que te escolhe todos os dias, eu convido para se inscrever no curso Amor Escolhido. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esse será o início da sua jornada de volta para casa, de volta para si mesma. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.